Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Família Laura Pequena Viajante. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês o nosso processo de desmame. A amamentação, ela é uma fase muito importante, na vida do bebê. É um momento muito especial, muito delicado e também muito importante. Amamentar é um momento único, cheio de alegrias, e cheio de desafios também para as mães, para os pais, mas mais para as mães. E aqui em casa, o desmame, ele veio acontecer após um processo de amamentação prolongada, Eles chamam de amamentação prolongada quando a gente amamenta a criança aí após os 2 anos de idade. E esse foi o meu caso. A Laura, ela desmamou com 3 anos e 8 meses. Foi agora que ela desmamou. E é até engraçado assim, tá, gente? Que ela desmamou mesmo. E hoje mesmo ela estava ali numa situação que ela machucou o dedo, ela estava ali meio chorosa. E aí eu fui trocar de roupa na frente dela, ela viu meu peito e ela pegou meu peito ali rapidinho, mesmo já estando aí uns mais de um mês sem mamar. Só que ela pegou e não tá saindo mais nada, mas ela pegou ali, brincou, eu ri um pouquinho, e aí ela largou e foi tudo bem. Então hoje, assim, eu quero compartilhar com vocês como que foi, esse processo, que como eu já falei, é muito importante, mas chega uma hora, assim, que o desmame ele é necessário, Chega uma hora que acho que a criança ali já está satisfeita, a mãe também ali já está muito cansada de amamentar, e aí é um momento que se torna necessário. Eu vou compartilhar com vocês como que foi aqui no nosso caso, tá? Então, assim, primeiramente eu já falei por aqui que eu quis muito amamentar, eu li muito, e eu entendi depois de ser mãe, depois de eu me tornar mãe, que a amamentação, ela é uma escolha da mãe. O desmamar também, o tempo em que vai desmamar, ele também é uma escolha da mãe. Porque é a gente que fica ali, cansada, se doa ali mesmo e que se esforça para manter uma amamentação. Então, não dá para as pessoas de fora darem pitaco, tem que largar. Ou então, não, tá muito cedo para largar, você tem que dar mamar por mais tempo. Então, assim, eu passei a entender que não é uma escolha de outra pessoa, não é. Seja mãe, seja avó, seja marido, não é. É uma escolha que ela é única e exclusivamente da mãe, sua. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu fiz, assim, para tentar tornar esse momento, assim, o mais tranquilo possível e o menos traumático, tá, gente? Então, como eu já mencionei, ela mamou até 3 anos e 8 meses. Mas, assim, esse processo até aqui, ele não foi, assim, fácil, tranquilo. Eu senti vontade de desmamar a Laura várias vezes, tá? Durante esse tempo. Tiveram muitas vezes que eu me sentia muito cansada, muito esgotada, e eu achava que não ia mais dar conta de levar a amamentação dela por mais tempo. Como eu falei, amamentar era um sonho meu, eu tinha muito medo de não conseguir amamentar minha filha, assim, quando eu estava grávida ainda. Então eu já ficava vendo muito sobre amamentação. Na gestação ainda, eu contratei uma consultora em amamentação para me ajudar ali nos primeiros dias, da pega da criança, enfim, todo aquele processo que não é fácil, principalmente quando você é mãe de primeira viagem, você não sabe como é ter um filho, você fica muito perdida, foi o meu caso, então eu já contratei uma consultora em amamentação para me ajudar nesse processo inicial, e eu consegui fazer com que meus sonhos, se tornassem ali realidade, que era amamentar minha filha. Então, sim, tivemos ali a consultoria, foi muito boa, me ajudou muito, e eu consegui sim amamentar ali a Laura. Isso. Essa é a segunda posição que você vai fazer. Quando eu estava com 2 meses, já, a Laura, eu não, a Laura estava com 2 meses, nós descobrimos que ela tinha APLV, que ela era alérgica à proteína do leite da vaca, APLV que se chama. E aí, se eu quisesse continuar amamentando a Laura, eu teria que fazer uma dieta de restrição total do leite. Ou seja, eu não poderia comer leite, eu não poderia comer queijo, eu não poderia comer requeijão, Danone, tudo que fosse derivado de leite, gente, uma sobremesa que tem ali leite condensado, eu não poderia comer. E várias outras coisas, tá, gente? Manteiga, às vezes um pão, que leva ali uma manteiga ou um leite na massa, eu não poderia comer. Eu descobri, que eu não ia poder comer leite se eu quisesse continuar amamentando ela e nem seus derivados, porque a Laura ela é alérgica e ela sentia todos os sintomas ali da alergia dela, ela sentia através do leite.
Aí ela tinha vários sintomas gastrointestinais, ela sentia dores, ela tinha manchas na pele, bolinhas, assadura que não sarava por nada. E assim, de tanto a gente tentar ali investigar, descobrimos que a Laura ela tinha essa alergia. E aí esse foi o meu primeiro desafio na minha amamentação, tá? Primeiro não, gente, assim, o segundo, porque o primeiro foi ali nos primeiros dias, doía demais, né? Eu tava com dificuldade de acertar a pega da Laura. Ela também tava com dificuldade de mamar, apesar dela sugar bastante. Parecia que ela não mamava o suficiente. Enfim, ela teve que fazer a frenectomia, fazer aquele corte na língua aqui, né? Diz que a criança tem ali uma língua presa e tá dificultando ali na mamada. Então, esse foi o primeiro desafio ali com ela, né? A consultora em amamentação, ela me ajudou nesse processo também. Então, nós vencemos essa primeira etapa. A Laura fez o cortezinho na língua, passou a mamar bem melhor. Enfim, ganhar peso. E aí, o nosso segundo, ela tinha 2 meses, porque descobrimos essa alergia e eu precisaria fazer essa dieta de restrição. Não tinha jeito, eu tive que fazer essa dieta. E não sabia por quanto tempo, tá, gente? Foi difícil fazer essa dieta. Eu optei por fazer a dieta sim, para poder continuar amamentando minha filha. Senão eu teria que desmamar ela e entrar com uma fórmula especial para quem tinha alergia, né? A fórmula que ela ia usar seria até a Pregomin, né? Que era, na época, assim, tava bem cara. Continua cara, com certeza. Mas na época era R$ 170 uma lata de 400 gramas. Era R$ 170. E assim, eu queria amamentar mesmo, então eu falei, não, nós vamos vencer esse desafio e vamos conseguir amamentar. Sim, eu fiz a dieta, eu persisti, eu ficava triste, eu chorei várias vezes, porque às vezes eu sentia vontade de comer alguma coisa, eu sentia vontade de comer um chocolate. Depois, assim, eu fui me adaptando, fui descobrindo chocolates sem leite que eu poderia comer, enfim, adaptando receitas, conseguindo fazer bolo, mas vencemos. Então, eu fiz essa dieta sem nada de leite, gente, sem comer um pudinzinho, um chocolatinho desses normais, sem comer uma sobremesinha, sem comer na rua, sem comer fora de casa. Não comia nada fora de casa, eu comia tudo dentro de casa por ser um ambiente controlado. Eu sabia o que eu estava comendo, então eu não comia fora de casa. Então eu fiz essa dieta por um ano, tá? Quando a Laura fez um ano, eu voltei a comer coisas com leite para ver como que ela ia reagir e ela reagiu super bem. Hoje ela já está curada do leite, ela curou com 3 anos e 6 meses, ela curou da alergia ao leite. Foi quase agora, nem muito tempo não. E graças a Deus não precisamos mais restringir nada de leite, nem para ela, nem para mim. Aí, ok, esse foi meu segundo desafio da amamentação, tá, gente? A Laura, ela era aquele bebê que mamava muito, sempre foi. Ela não batia nem 2 horas de mamada, sabe? Não fazia uma soneca maior que 2 horas, porque ela mamava sempre, sempre, sempre. Ela sempre queria mamar, toda hora, assim. Então não batia nem 2 horas de intervalo e ela já queria mamar de novo. Foi assim até ela completar os 2 anos. Eu fiz várias coisas, sabe, gente? Eu tentava, o bebê chorou de madrugada, pega ele, Nina, bota no colo, porque às vezes não quer peito, ela tá querendo só um carinho da mãe. E aí eu tentei isso, tá, gente? Tentei por várias vezes e não funcionava, ela continuava chorando, gritando ali. E aí eu dava o peito para ela e ela se acalmava, ficava maravilhosamente bem, mamava e depois voltava ali, mamava bastante. Depois ela esvaziava os 2 peitos, tá? Quando ela acordava de madrugada, ela mamava um, ela ia até, não, né, ficar ali mais fraquinho. Depois ela já ia pro outro, ela mamava os dois. E depois ela voltava a dormir. Ela acordava várias vezes à noite, sabe? Ela era mais ou menos assim. Quando ela era mais novinha, ali, uns 3 meses, ali, 2 meses ali mesmo, ela já acordava várias vezes, sabe? Era umas 5 vezes à noite ela acordando. E ela seguiu esse ritmo. 5 vezes, 6 vezes, aí 7 meses, Laura acordando várias vezes. 5, 6 vezes, 7. Outras vezes 8, tá, gente? 8 vezes, às vezes, ela acordava de madrugada. E aí, o que acontece? Tirei minha licença maternidade, né? E aí, fiquei lá em meus 6 meses em casa. Eu até peguei férias, depois de 6 meses, ainda consegui ficar mais um mês em casa. Então, quando ela estava com 7 meses, eu retornei ao trabalho. Tava muito difícil para mim, tá? Antes eu ficava em casa com ela, então minha mãe me ajudava, minha sogra me ajudava. E aí, algumas vezes, ela ficava acordada com a minha mãe, com a minha sogra, às vezes até com o Maxi mesmo. E eu ia tirar uma soneca durante o dia, né? Fazia uma sonequinha ali enquanto alguém ficava com ela rapidinho. Só que depois que eu voltei a trabalhar, não era mais assim. Eu precisava estar no trabalho, né? Durante o dia. Ela continuou em casa com a minha mãe. Só que no trabalho, como ela acordava muitas vezes à noite, eu ficava muito cansada, muito virada. Não aguentava. Então, assim,
estava refletindo muito em mim, porque eu estava ficando muito esgotada, sabe? Então, eu estava muito estressada no trabalho, porque eu trabalhava com sono. Eu ainda assim insisti em amamentar, porque eu queria amamentar ela até os 2 anos, né? Até o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu queria amamentá-la até os 2 anos, mas assim, gente, eu sei que é muito difícil e eu não julgo quem não consegue e desmama antes, porque assim, a gente precisa voltar às atividades normais, né? Voltar ao mercado de trabalho, voltar ao seu trabalho. É extremamente difícil você acordar muitas vezes pela madrugada, porque assim, não é todo bebê que você vai fazer aquelas dicas de, botei no colo, ai, dei uma aguinha, dei uma frutinha e a criança vai voltar a dormir. Não. A Laura foi do tipo que não aceitava não. E assim, eu não dei chupeta pra ela, tá? Tem criança que pega a chupeta e consegue contornar essa questão da madrugada, de acordar, dar chupeta. Então assim, eu não fui uma mãe que deu chupeta, então ela queria peito mesmo, tá? Ela queria peito, 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 peito. Então não tinha outra conversa, não tinha. Pra ela não ficar ali chorando, esperneando e sofrendo, né? Eu dava assim o mamar, mas isso foi uma escolha minha e não julgo quem dá chupeta, quem dá fórmula, quem concilia com fórmula, tá? E aí foi isso. Quando ela fez 2 anos, gente, eu falei assim, não vou mais acordar de madrugada, não tá dando mais, porque eu já tava muito esgotada mesmo, a questão do trabalho. E eu era assim, tá, gente? Magra, muito magra. Praticamente eu só tinha cabeça de tanto que a bichinha mamava. E eu decidi que não ia mais amamentar de madrugada. E conversava com ela, eu já estava tendo um entendimento melhor. Eu falava que a madrugada, filha, uma madrugada foi feita para dormir, a madrugada não é para mamar. Aí ela até falava, a noite é para dormir. Ela até repetia isso, né? Mas não adiantava de nada que ela acordava. E aí ficamos conversando, né? Falava sempre com ela. E quando ela fez 2 anos, na semana, faltava tipo uns 3 dias para ela fazer 2 anos. Ela acordou de madrugada, começou a acordar de madrugada. Aí eu falava pro meu marido, ele pegava ela e falava, filha, não tá na hora de mamar, você quer uma aguinha? A mamãe precisa dormir, a mamãe precisa descansar. E assim, não vou falar que foi fácil não, tá, gente? Ela chorava, mas, né, ele tava sempre falando com ela, ela chorava, não, eu quero mamar, não sei o quê. Tinha dias que ela ficava assim, bem desesperada, e não funcionou aqui em casa esse negócio de, com 4 dias a criança esquece, para de acordar. Não, chorava meio, fazia escândalo. Assim, nossa, um escândalo, parecia que a casa ia cair. Ela gritava muito na madrugada, mamá, mamá, quero mamar, mamar. E assim, ela no outro dia ela ficava com raiva de mim. Eu sentia ali um afastamento dela, sabe? Que eu acho que na cabeça dela, minha mãe me negou mamar. Foi necessário pra mim. Não tava vendo outro jeito, ela já tava com 2 anos, ela comia super bem, graças a Deus, ela come bem até hoje. Pra mim não tava dando, sabe? Eu estava muito esgotada, meu cabelo caía muito, gente. Meu cabelo caiu bastante. Ele só voltou a crescer depois que eu desmamei à madrugada. Depois que eu desmamei à madrugada, meu cabelo comecei a engordar, né? Comecei a engordar de novo, comecei a ganhar corpo. Tanto meu cabelo quanto o meu corpo, ele começou a voltar só depois que eu consegui desmamar à madrugada. Porque o que acontece? Como eu ficava o dia inteiro trabalhando, o momento que ela mais mamava era na madrugada, porque ela acordava várias vezes de madrugada para mamar. E durante o dia era assim, ela mamava quando acordava, todo dia de manhã ela acordava, ela mamava. Quando eu pegava ela na creche, ela já vinha desesperada, então eu botava ela no carro, ela já mamando, vinha mamando muito. E depois que chegava em casa, ela brincava um pouquinho, já vinha mamar de novo. E ela ficava mamando até ali chegar a hora de dormir. Ela mamava várias vezes assim durante o dia. Só que de madrugada ela também acordava várias vezes e ela ficava lá até esvaziar meu peito. Meu peito enchia bastante. Então foi isso, gente, porque não dava mais pra mim e aos 2 anos eu decidi que ia desmamar na madrugada e foi assim que nós fizemos. Meu marido pegava ela todas as vezes que ela acordava de madrugada, quem pegava ela era o meu marido. Então assim, ele trabalhou bem nesse período porque ela demorou pra fazer esse desmame de madrugada. Ela demorou 7 meses, gente. Ela só foi desmamar com 2 anos e 7 meses. Desmamar assim, eu não dava o peito, não dava. Nenhuma das vezes eu não cedi mais depois dos 2 anos. E ele pegava ela todas as vezes, sempre no colo, conversando. Aí, às vezes ela pedia banana. Quando ela mamava, ela pedia banana, pedia maçã. Então a gente sempre tinha que ter uma fruta ali em casa, sabe? Fruta que ela gostava, uva que ela comia de madrugada, bebia uma água e às vezes voltava a dormir. Às vezes ela demorava muito, às vezes ela demorava 3 horas para pegar no sono, 2 horas. Isso de madrugada, tá? Acordando 2 horas da manhã, voltando a dormir 5. E ele também tendo que trabalhar no outro dia. No meu processo de desmame, o meu marido foi essencial, porque se fosse comigo seria muito difícil. Porque ela sabe que meu peito tá limpo, então ela ficava lutando, né, escorregando no meu colo até chegar no meu peito, enfiava a mão, então ela ficava lutando comigo. Com o pai dela, ela não lutava assim, quero mamar, mamãe, quero mamar. Ficava chorando assim, né, pedindo mamar, mas ela sabia que ele não tinha, então ela não ficava tentando escorregar pro peito dele.
entendeu? Então, assim, meu marido foi essencial nesse meu processo de desmame. E aí, quando ela desmamou à madrugada, automaticamente ela foi espaçando mais, sabe? Um pouco mais a mamada dela, assim, nos outros horários. Aí, quando ela desmamou à madrugada, de manhã, ela acordava, ela abria o olho, era mamar. Ela já queria mamar. Falava que era mamar era só de dia. Às vezes ela acordava, olhava assim, falava, mamãe, tá de dia. Ela olhava pra festinha da janela, pela festinha da janela e falava, mamãe, já tá de dia, posso mamar? Aí eu dava mamar pra ela porque era o nosso combinado. Não, de dia a mamãe dá mamar, de madrugada a mamãe não dá mais mamar. Aí ela já acordava desesperada, né, querendo ali mamar. E foi assim, eu dava mamar pra ela de manhã, antes dela ir pra creche. Ela fica integral na creche, então ela ia pra creche. Quando ela voltava, ela já queria mamar de novo, eu dava mamar, né? Eu não negava esse mamar pra ela. Eu percebia que também era uma forma dela se conectar comigo, sabe? Era uma forma dela sentir meu carinho de novo na volta da creche, né? Que ela ficava muito contrariada, ela chorava muito com essa creche. Então, quando ela voltava, era o aconchego dela, esse mamar. Então, eu não tirava, mas isso também é uma escolha que era minha. Depois ela brincava um pouquinho em casa, né? No pós-creche, mamava de novo e mamava também para dormir. Eu tive uma dificuldade para tirar essa mamada para dormir, né? E era uma que eu também queria tirar, mas eu tive dificuldade de tirar, eu tinha pena dela, então eu dava. Só que de vez em quando o meu marido também começou a entrar em cena e a gente começou a incluir história na hora dela dormir, contar uma história. E aí muitas vezes ele ia pro quarto com ela, contava uma história que ela gostava, ela amava Lobo Mau e Três Porquinhos e amava também Chapeuzinho Vermelho com Lobo Mau. Ele ia pro quarto com ela, no escuro, contava as histórias. E aí ela começou a adormecer assim com ele. Ela estava com 2 anos e 8 meses, por aí. Aí ela já começou a adormecer com ele. Aí vezes ela dormia no peito, vezes ela dormia ouvindo história. E outras vezes também ela pedia para ir pro quintal. Aí ele cantava música com ela no quintal e ela dormia. Comigo, ela sempre queria mamar, tá, gente? Quando a história era comigo, quando ela pedia para ir pro quintal e eu cantar música para ela no final ela sempre queria mamar, porque ela sabia que ela tinha meu peito ali, e aí com o pai dela era diferente. Muitas das vezes que ela pedia essa história, ou quando ele ia lá para quintal com ela e cantava musiquinha com ela, ninando, ela dormia. Comigo já era diferente, era muito difícil eu conseguir fazê-la dormir sem o peito, tá? Ela gostava da história, ela gostava da musiquinha, mas ela queria sempre o peitinho ali. Então, assim, uma dica ali, né, que é muito importante é você ter uma outra pessoa te ajudando nesse processo de desmame, né? Mãe que é sozinha mesmo, não tem ninguém, nenhuma avó, nenhuma sogra, não tem um pai ali, uma irmã para ajudar, eu acho que fica muito mais difícil porque a criança sabe que o peito tá ali. Eu não sei qual seria essa dica para essas mães que estariam ali totalmente sozinhos. Quem tem um mínimo aí de rede de apoio, essa pessoa ela é fundamental para te ajudar ali a tirar a criança do seu colo, porque a criança fica ali, sabe que o peito está ali, sente o cheiro do leite dela e ela vai querer. O momento que eu percebi que eu precisava desmamar a Laura foi o momento que eu me vi extremamente esgotada de dar mamar. Eu estava ficando muito desanimada, não os outros momentos durante o dia, mas quando eu precisava trabalhar no dia seguinte e ela acordava diversas vezes pela madrugada. Então, assim, eu não estava rendendo no trabalho, não estava sendo bom para mim. Eu trabalhava estressada, trabalhava com sono e não estava conseguindo render o que eu rendia no trabalho. Então, foi um momento que eu percebi que eu precisava desmamar a Laura e eu queria começar de forma gradual. E o que me esgotava mais nesse caso era a madrugada. Então, foi por onde eu preferi começar o desmame dela. Falei, preciso tirar a madrugada, que se tirar a madrugada, vai ficar melhor para mim. E sim, como eu falei aí, né, começamos esse processo quando ela estava com 2 anos. Utilizei dessas formas, né, meu marido pegando ela no colo, contando historinha, às vezes dava água, dava fruta. E o importante era eu não ceder, que a partir do momento que eu decidi desmamá-la, né, que foi ali, eu queria muito chegar aos 2 anos de amamentação, e eu cheguei. Depois disso que eu decidi, né, à madrugada, eu comecei a conversar com ela. Filha, madrugada não foi feita para mamar, para a gente comer, a gente tem que dormir, todo mundo precisa descansar. E ficava ali conversando com ela, explicando. De dia a mamãe pode te dar mamar de novo, mas de madrugada a mamãe não vai dar mais mamar, a mamãe tá cansada. Ficava ali conversando com ela, sempre de uma forma ali muito respeitosa. E aí depois de longos, né, 7 meses conversando com ela, e meu marido ali também firme nesse propósito comigo,
nós conseguimos desmamar a madrugada dela, e aí foi tudo bem. E depois, de forma gradual, ela foi desapegando um pouco mais, né, ficando, brincando por mais tempo sem pedir o mamar. E foi assim, normalmente final de semana ela mamava mais, porque estava ali disponível, né, estava me vendo ali o tempo todo, então ela queria mamar bastante. Mas durante a semana foi ficando ali dentro do normal, pegava na creche, ela já mamava logo. Aí chegava em casa, ela brincava um pouquinho, mamava mais um pouquinho. E assim foi. E assim foi indo, até eu perceber que tinha vezes que ela passava no sábado, ela ficava um pouco mais de 3 horas sem mamar. E isso era assim, era estranho. Aí ela fez 3 anos, aí eu percebia que às vezes ela parou de ter assim a necessidade de almoçar e mamar. Ela fazia isso, depois do almoço ela sempre queria mamar. Fui percebendo que ela não estava mais tendo essa necessidade de almoçar e mamar. Até que agora, nesse ano, ela foi espaçando, espaçando. Quando ela tinha ali mais ou menos os 2 anos e 6 meses, 8 meses, acho que foi até quando ela desmamou a madrugada, eu combinei com ela que eu não ia mais dar mamar na rua. Eu combinei com ela que o mamar ia ser só em casa, em locais assim que fosse mais privado, né? Eu não dava mais mamar na rua, assim, shopping, eu não parava mais em outros lugares assim para dar mamar. Isso foi um combinado meu e dela. Foi assim, até tranquilo, ela aceitou de boa, não foi difícil assim, conversei com ela, ela aceitou muito bem. E aí eu parei de dar mamar assim na rua, mas em casa ela mamava. E aí isso foi um ponto também de desmame gradual, né? E aí na rua ela já sabia, ela já nem pedia, ela parou de pedir. Às vezes ela pedia, eu falei, filha, a mamãe vai te dar mamãe em casa. Quando chegar no carro, eu vou dar mamar. Agora não. E aí ela foi acostumando. E agora, esse ano, né? Fizemos a viagem do Beto Carreiro. E como a gente passava o dia inteiro no parque, e ela brincando, correndo, não sei pra onde, né? Ela acabava, né, não mamando. E aí a gente passava o dia inteiro na rua. Aí ela só ia mamar quando a gente chegava no hotel ou na casa que a gente tinha alugado. Dividiu a viagem em 2 momentos. Num momento a gente estava lá no Beto Carreiro mesmo, né, no parque, lá na cidade. E depois nós fomos para Balneário Camboriú. Lá na cidade do Beto Carreiro, nós alugamos uma casa. Então ela só mamava quando chegava em casa. E em Balneário Camboriú, ela só mamava quando a gente chegava no hotel. E aí eu percebi que na viagem teve um dia que ela brincou, 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 fez tanta coisa na rua. Nós fomos pro hotel, nos arrumamos e saímos de novo para poder lanchar na rua. Ela foi, brincou também. E esse dia a gente estava muito cansado. Nós chegamos em casa, eu apaguei, assim, depois a gente retornou para casa, eu fui dormir, ela estava cheia de vida ainda, e foi pra rua com o pai dela fazer mais não sei o quê. E nisso depois ela voltou com ele, e ela dormiu com ele, e ela não mamou. Aí no outro dia eu acordei e só falei, caramba, ela não mamou. E a gente já ia para um outro parque. A gente se arrumou, fomos tomar o café da manhã do hotel, e ela não pediu mamar de novo. Eu estranhei, eu falei, caramba, ela não pediu, deixei ela quietinha. Fomos a outro parque, brincamos de novo o dia todo. E ela voltou e mais um dia ela não mamou. Então ela ficou 2 dias seguidos sem mamar nessa viagem que foi em abril. E ela ficou super bem. Aí eu deixei. E aí voltamos para nossa casa, voltamos para o Rio e percebi realmente o ritmo dela diminuindo. Aí chegou aqui, ela mamou. Assim, depois que a gente voltou de viagem, ela mamou 1 hora assim ou outra. Depois no outro dia acordou, sem, foi para as creches sem pedir mamar. E assim foi. Foi um primeiro dia, foi um segundo dia de novo, foi no terceiro dia. Aí daqui a pouco ela parece que lembrava e pedia mamar. Eu dava. Mas eu falava com ela assim, filha, tá na hora de deixar de mamar. E antes a gente tinha combinado de desmamar por 3 anos. E aí, quando ela fez 3 anos, ela falou assim, e agora? Eu não vou mais poder mamar, eu vou ficar com saudade do mamar. Eu falei, filha, a gente combinou, né? Você não ia mais mamar. Aí ela falou assim, aí ela falava assim, mas eu tenho 3 anos. Tipo assim, eu fiz 3 anos, mas eu ainda tenho 3 anos. E eu combinei que eu ia parar com 3 anos. Então, eu acho que na cabeça dela ela estava tentando me enrolar para poder parar de mamar mesmo quando ela fizesse só 4 anos, porque aí ela não ia ter mais 3. Achei até muito esperto da parte dela. Aí eu, tá bom, né? Você tem 3 ainda, ok. Fui levando aí ela me enrolando. Aí ela mamava, né? Mas eu percebi que ela não estava mais com aquela necessidade muito grande de mamar, sabe? E eu conversava com ela, filha, esse mamar tá acabando, né? Às vezes ela ficava meio irritada porque saía pouquinho. Eu falava assim, mas tá saindo pouquinho, sabe por quê? Porque você não precisa mais tanto do mamar, né? Porque você não é um bebê. Você já come um monte de comida. Quem precisa de muito mamar é quem é bebezinho. Quando a gente vai crescendo, o leite para de produzir. Porque você não precisa mais de muito mamar, então ele só faz pouquinho. E aí, depois dessa viagem, mesmo a queda, minha produção de leite, ela caiu muito. Ela ficou ali uns 2 dias sem mamar, 3, direto sem mamar.
E eu percebi essa queda na produção. E aí quando ela mamava saía pouquinho. Aí ela já se irritava e ia para outro peito. E também não saía muito. Enfim, eu fui percebendo que ela ficava meio irritada, ela pegava, tirava só um pouquinho que tinha ali e já ia brincar. E assim foi, gente, até que quando eu fui ver, ela já estava 4 dias sem pegar no peito. E eu falei, cara, eu acho que eu desmamei. Aí assim, depois de muito tempo que ela, sei lá, quase um mês que ela estava sem pegar no peito, ela pegou no peito de novo um dia que ela sabia que eu ia trabalhar. Eu ia dormir, né, no serviço, eu ia passar, né, 24 horas no serviço, só ia ver ela no outro dia. Aí, nesse dia que ela sabia que eu ia trabalhar e não ia voltar, ela pegou, veio, me deu um abraço e pegou meu peito. Eu acho que não saiu nada, tá, gente? Mas ela pegou, né, mamou ali um pouquinho, saiu e ficou abraçada depois comigo no colo. Aí, por acaso, hoje, né, que eu decidi gravar esse vídeo, ela pegou de novo, porque ela machucou o dedo ali de manhã, mas, gente, já tinha, sei lá, quase um mês de novo, já tinha, acho que quase um mês de novo que ela não pegava nesse peito. Aí ela pegou, não tá saindo nada, até eu olhei assim, apertei, não tá saindo. Ela pegou e pegou já rindo também. E foi assim, sabe? Eu achei que foi leve. Acho que eu respeitei bastante, assim, o processo dela, né, de amadurecimento com o peito, porque ela era muito apegada. Então, assim, vou falar que quando ela tinha 1 ano e 4 meses, enlouquecida aí de tanto acordar, não estava aguentando mais. Eu estava até de férias. Quando eu tirava férias era pior, né? Que ela ficava grudada. Eu falei assim, eu vou tentar de mamar, vou tentar de mamar. E aí ela chorando, eu não dei. Cheguei a colocar chia no peito, né? Eu falei que era bicho. Não gosto de ter feito isso, não gostei. Fiz isso um dia. Aí ela ficou com nojo, ela não quis pegar, mas ela ficou com nojo em um primeiro momento, depois ela começou a limpar, aí eu fiquei assim com remorso, tirei e dei o peito pra ela. Ela tinha 1 ano e 4 meses, então eu fiquei com bastante remorso, assim, de ter feito isso, sabe? E depois, assim, eu não tentei mais desmamar. Eu aceitei, eu falei, não, vou sim, vou seguir com os 2 anos e consegui. A dica que eu tenho é essa, assim, né, gente? O que eu falo? É uma escolha da mãe. Não tem como outra pessoa escolher pela mãe. A mãe que sabe o momento, a mãe que sabe até onde ela aguenta e até onde vai o esgotamento dela. Eu, quando eu decidi de mamar, eu já estava muito esgotada mesmo, como eu falei, até por conta ali do trabalho. Mas eu gostaria de compartilhar essas dicas que eu tive com vocês. Também foi uma decisão minha fazer essa amamentação prolongada até os 2 anos. E assim, para mim foi um momento maravilhoso, um momento único, um momento que vai ficar marcado, assim, tanto na minha vida quanto na dela. Como aconteceu esse desmame, assim, de forma gradual, foi bom para ela, foi bom para mim. Ela não ficou com raiva de mim, sabe? Não foi uma coisa traumática para ela, não foi traumático para mim. Eu acho que também eu vinha ensaiando esse momento. Foi uma coisa que eu sonhei muito, eu quis muito amamentar. Tem mãe que já sabe que não quer, tem mãe que já sabe que não gosta. Eu não sei se eu tivesse um outro filho, eu faria uma amamentação prolongada, porque eu sei que é pesado. Então é isso, eu não julgo as mães, é uma decisão das mães mesmo. Entendi que é pesado pra caramba pra gente. Mas eu queria deixar essas dicas aqui hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Ajuda a gente, ajuda o nosso canal a crescer. Essas são as dicas e esse é o momento que eu gostaria de compartilhar com vocês. E deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu fiz pra eternizar, né, esse nosso momento de amamentação, meu e da Laura. E essa joia aqui, que ela é feita de leite materno, né? E um pingente feito pela Lacto Leite Materno. E eu quis fazer essa joia aqui, né? Desde que eu vi a primeira vez assim um anúncio da Lacto, eu gostei muito e eu já sabia que eu queria uma joia de leite materno para eternizar, né, esse momento que seria o nosso momento da amamentação. É bem legal, é bem facinho de fazer. Eles mandam um kit com todas as instruções, né, de como que a gente pode fazer a nossa joia de leite materno. E aí o que vem assim é o pingente. O cordão é um cordão que é meu, tá, gente? É uma correntinha que eu já tinha aqui em casa, mas esse aqui, ó, esse negocinho aqui do pingente é deles, vem também no kit de amamentação. E eu vou deixar aqui na descrição um link, um cupom de desconto, né, que é o nosso cupom de desconto nessa loja e vocês podem utilizar para fazer a joia de leite materno de vocês também. Eu amei, tá, gente? A joia, ela vai mudando um pouquinho de cor, ela já foi um pouco mais clarinha, mas é normal, vem até escrito isso nas instruções, né, do próprio kit. E fica aqui, fica guardado. Eu vou falar a verdade que eu nem uso, tá, gente? Mas eu deixo aqui porque eu sei que isso aqui simboliza o meu momento de amamentação com a Laura. Tem vários modelos de pingente, tá? Tem vários modelinhos. Eu escolhi coração, mas lá no site deles vocês conseguem ver que eles têm vários outros modelos de pingente que você pode fazer com o seu próprio leite materno. É ótimo, não precisa de ser muito leite não, tá? Um pouquinho de leite você consegue fazer essa joia. Vai lá,
dá uma visitinha no site deles e utiliza o nosso cupom. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu queria que vocês já tivessem em mente que cada família é única e cada criança também é única. Nem tudo que funcionou pra mim pode funcionar pra vocês, mas eu tô compartilhando a minha experiência. Vou deixar um link aqui também do meu vídeo de amamentação, que eu tenho meu vídeo de amamentação, eu conto meu relato de amamentação. Tenho também meu relato de parto pra vocês darem uma olhada, então dá uma olhadinha no meu relato de parto. Deixa um like lá, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau!